Oi, pessoal. Para vocês fazerem essa atividade da lição de casa, vocês vão precisar de dois documentos. Um deles é a resolução da simulação da atividade avaliativa que a gente fez. O outro é a rubrica que eu uso para avaliar, de fato, as questões dissertativas de vocês quando vocês me entregam uma atividade avaliativa ou uma prova. Então, eu já disponibilizei esses dois documentos para vocês acessarem, mas aqui nesse vídeo eu vou só explicar como usá-los. O primeiro é mais fácil de entender, né? É realmente uma resolução, então a ideia é vocês olharem para a minha resolução e a partir dela vocês entenderem o que vocês conseguiram fazer na questão de vocês e o que vocês não conseguiram fazer, tá? Então, reparem que, por exemplo, aqui no item B eu dou várias possibilidades de resposta, imaginando que vocês vão falar de uma delas. Pode ser que eu não tenha abarcado essa uma resposta que vocês tiveram, que vocês deram, e aí, se ela estiver correta, eu iria considerar da mesma forma. Mas vamos por partes. Então, nessa atividade, vocês tinham que responder uma questão dissertativa com itens A e B, e aí, no item A, eu escrevo aqui nesse documento da rubrica o que eu vou avaliar vocês e como eu vou dar a nota a partir do que vocês escreveram. Então, eu escrevo, olha, questão A, quais são os critérios? Então, tem alguns, né? Identificou que o capital inicial era R$ 0,65, identificou que o montante era 4,40, identificou que o tempo era de 25 anos, explicitou a expressão de juros simples e soube calcular o valor da taxa percentual anual com os valores anteriormente destacados. Então, esses são os critérios que eu vou usar para avaliar vocês. Toda vez que aparece esse mais aqui na frente, na pontuação, é porque esses critérios são independentes. Então, por exemplo, eu posso marcar o critério E e o D para vocês, caso vocês tenham feito isso, mas não escreveram o tempo e não escreveram essa parte do juros simples. Ou seja, não é que vocês só ganham ponto em relação ao identificou que era 4,40 se vocês antes tivessem identificado o capital inicial. A ideia é essa, toda vez que aparece mais, eu posso marcar várias opções. Então, posso marcar B e D e não a C e a E, ou marcar todas, enfim. Vai depender de como vocês responderem. Olhando aqui para minha resolução, né, tarifa em 1995 ao capital inicial 0,65, então ótimo. Eu já poderia marcar aqui o critério E. Tarifa em 2020 ao montante 4,40, já posso marcar o critério D. Eu já expressei aqui a expressão, a fórmula do juros simples, então já posso marcar o C também. E percebo que depois eu troquei o T por 25. Né? Então, de alguma forma, eu preenchi esses critérios B, C, D, E. Quando não aparece o mais, é porque ele engloba todos os outros. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você fez o B, C, D corretamente e, além disso, soube calcular o valor da taxa percentual, ou seja, soube desenvolver essa conta e chegar na resposta final, eu vou marcar simplesmente para você o critério A e isso vai dizer diretamente que você tirou a pontuação 5. Eu vou marcar o A, B, C, D, eu só marco A. Eu só vou marcar o B, C, D, E caso você tenha feito tenha atendido a esses quatro critérios, mas não conseguiu atender ao critério A. Tá? Então, a ideia é vocês olharem a resolução de vocês e pensarem quais desses critérios eu consegui atingir. Depois olhar para o item B, e aí no item B é algo um pouco mais simples, porque não tinham muitos passos para serem realizados. Então eu coloquei dois critérios basicamente. Você expressou a não eficácia do uso da lógica do juros simples, mas não falou da inflação, e aí você ficaria com 2 pontos. Ou então você expressou corretamente o motivo relacionando o conceito de inflação e juros simples, que é cada um desses exemplos aqui faz justamente isso. Tá? Então nesse caso você seleciona uma dessas três letras, não tem por que selecionar mais de uma, percebam, não tenho mais na frente. Né? Para você chegar no item A, você tem que ter passado pelo item B. Então o item A ele já engloba o item B de alguma forma. Se você não chegou no A, mas chegou no B, aí você marca o B. Se você não chegou nem no A nem no B, você marca F, porque você não conseguiu começar a resolução, tá? De acordo com os meus critérios. Tem mais uma coisa ainda, que é essa parte final aqui da rubrica que chama tabela de descontos. O que acontece? Às vezes você pode chegar aqui no, né, você marcou E, D, C, B, e aí você foi fazer o A, só que deu algum problema. Então, por exemplo, eu calculei aqui 15 sobre 65 e errei na minha conta. Ao invés de 23,08, eu escrevi 25,08, vamos supor. Tá? Eu olho para sua resolução e falo, não, ele sabia resolver de fato a questão, mas ele teve algum problema que precisa ser descontado. E aí tem alguns tipos de descontos possíveis. Então, olhem só. Tem o desconto por erro algébrico conceitual.
que eu quero dizer por erro algébrico conceitual? Você fez um erro que de fato mostra que você não entende algum conceito. Então, por exemplo, vamos supor aqui que você tem 3,75 vezes 4 sobre 65. E aí você quer simplificar. Então você divide o 65 por 5, o 3,75 por 5, mas aí você se confundiu e fez a divisão do 4 por 5 também. Né? Sendo que numa multiplicação, quando você simplifica os termos, você simplifica só um dos de cima, né? Você não vai. Não é que nem numa soma que você terá que simplificar um e o outro. Então, esse tipo de erro eu chamo de erro conceitual. Um erro que expressa que você não sabe alguma coisa importante dessa parte algébrica. E aí, esse erro tem bastante desconto. Você perde 50% desse item. Tá? Por outro lado, aquele exemplo que eu falei, olha, eu fui fazer 15 sobre 65 e errei aqui, nessa continha, ao invés de 23, eu escrevi 5 sem querer. Isso eu considero como um erro algébrico por distração. Então, ele também tem um desconto, mas ele é um desconto menor, de 20%. Tá? Algumas questões vão envolver a unidade. Então, por exemplo, você tem que converter de centímetro para metro. A gente ainda não chegou nesse tipo de questão, mas a gente vai chegar em breve. Então, se você errou essa conversão, você tem um desconto de 40% do item. Se você errou a unidade de medida, então, por exemplo, aqui ao invés de escrever 23% ao ano, eu escrevi 23% ao mês. Você errou a unidade de medida. Então, nesse caso, você tem um desconto aí na resposta final de 10% do item. Lembrando que o item é o item A inteiro, tá? Então, se o item A vale 5 pontos, você tem 10% de 5 descontados. Você escreveu informações além das necessárias, o que quer dizer isso, né? Você, às vezes, nem percebe que chegou na resposta. Então, você desenvolve toda uma resposta, chega lá no 23,08%, mas passa, continua fazendo outras operações que não tinham porquê de serem feitas. Então, nesse caso, eu uso esse critério de escrever informações além das necessárias. E tem essa parte da resposta desorganizada também, que quando a gente for analisar a resolução de vocês, a resposta precisa estar organizada. Caso ela não esteja, também existe esse desconto de 20% do item. Tá? E aí essa parte aqui da direita são os valores, de fato, né? Porque cada vez eu vou mudar a pontuação de cada item. Então, nesse caso dessa atividade, o item A vale 5 e o item B vale 5. Então, se você teve um erro algébrico conceitual, você perde 2,5. Se você teve dois erros algébricos conceituais, você perde 2,5 mais 2,5, 5. Então, percebam que é algo realmente tem que tomar bastante cuidado. Então é isso, né? Aqui é simplesmente já o calculado qual é o valor realmente que será descontado em cada um desses itens, caso você tenha um desses erros. Isso serve, pessoal, para justamente não acontecer de vocês chegarem no item A, mas ao invés de 23,08, vocês escreveram 25,08 e aí eu dou totalmente errado para a questão, porque não faz sentido. Vocês mostraram que vocês sabiam começar aquela questão, vocês sabiam a lógica por trás dela, mas de fato houve algum desses erros e aí vocês serão descontados por isso e não por toda a questão. Então, pode ser que eu marque, por exemplo, o critério A para vocês, que é a nota máxima, mas que tenha um desconto por para alguma dessas possibilidades. Então, a ideia nessa atividade é vocês olharem para a resolução de vocês e vocês próprios avaliarem como vocês foram nessa parte dissertativa. Então, vocês marcarem se vocês devem receber o critério A, o critério B, C, D, E ou F no item 1A e depois no item 1B também a mesma coisa e calcular a nota de vocês a partir disso, para vocês experimentarem como vai ser feita a correção das atividades daqui para frente. Tá bom? Qualquer dúvida, manda lá no fórum. Abraço.